Bem-vindos à nossa 14ª aula do nosso curso de liturgia. Nesta aula, então, nós vamos agora começar a estudar então sobre o conceito da igreja, na parte da liturgia. Então, nos módulos anteriores, foi dito que a liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, prolongado na igreja e através da igreja. Vê-se, pois, então, que a noção de igreja é de grande importância para se entender o sentido profundo da liturgia. Nós vamos desenvolvê-la esboçando o histórico deste conceito para poder compreender a doutrina do Concílio Vaticano II e desta tirar conclusões valiosas. Então vamos ver um pouco de história. A Sagrada Escritura deixou-nos uma rica concepção de igreja, comparando-a, por exemplo, a um corpo cuja cabeça é Cristo. O Evangelho fala do mistério do reino de Deus, e São Paulo refere-se ao mistério oculto desde todos os séculos em Deus e agora manifestado, o que de certo modo alude à índole transcendental, humana e divina da realidade da igreja. Os cristãos antigos e medievais viveram intensamente o sacramento da igreja, amaram-na e difundiram-na, mas não escreveram tratados explícitos sobre o mistério da igreja. Não sentiam necessidade disto, pois para eles falar de Cristo e da sua obra santificadora através dos sacramentos implicava em afirmar a identidade da igreja. A primeira obra de eclesiologia deve-se ao teólogo agostiniano Tiago de Viterbo e intitula-se Do Regime Cristão. A ocasião para que os autores começassem a escrever sobre a igreja foram questões de jurisdição que surgiram quando o rei Filipe IV, Belo da França, seguindo tendências absolutistas, entrou em conflito com o Papa Bonifácio VIII. A abordagem de tal obra era, pois, prevalentemente jurídica. Este enfoque se acentuou durante os séculos XIV e XV, quando se deu o grande cisma do Oriente. Havia então um Papa legítimo em Roma e dois antipapas, um respectivamente em Avignon, na França, e outro em Pisa, na Itália. Muitos fiéis e doutores perplexos não viam como resolver a dolorosa situação senão atribuindo a um concílio ecumênico os poderes para julgar o papado e eleger o novo pontífice, independentemente do Papa legítimo residente em Roma. Tal teoria chamava-se o conciliarismo. Em torno dela se escreveram alguns tratados, favoráveis uns contrários outros, o que acentuou o enfoque jurídico da realidade da igreja. Neste contexto, merece destaque a Summa de Ecclesia, da autoria de João de Torquemada, publicada por volta de 1450, também marcada por índole jurídica e apologética. Sobreveio a Reforma Protestante a partir de 1517. O protestantismo, contestando a igreja instituída e o papado, suscitou uma série de escritos sempre do mesmo caráter jurídico. Estudavam o âmbito da autoridade da igreja, o primário do papa, as relações entre o papado e o concílio ecumênico, entre o poder espiritual e o poder temporal. Esta índole foi confirmada pela necessidade de defender a igreja contra as tendências galicanas e febronianas dos séculos XVII e XIX, quando reis e governantes favoreciam a formação de igrejas nacionais em grau maior ou menor, separadas da Santa Sé. Não há dúvidas, a consideração dos aspectos jurídicos da igreja e a apologética eram e são válidos, mas o cultivo quase exclusivo de tais capítulos contribuía para que se atenuasse nos fiéis católicos a noção de igreja-sacramento ou realidade divina humana, na qual Cristo prolonga a sua obra redentora.
A piedade católica não podia deixar de se ressentir negativamente por esse empobrecimento do conceito de igreja. Do outro lado, nos séculos XVIII e XIX, surgiram sistemas filosóficos que procuravam abarcar e compreender a história universal em termos não cristãos ou de maneira arreligiosa, contra a religião. Tal foi o caso de Hegel, Augusto Comte, Karl Marx, Montesquieu. Assim se propunha uma visão secularizada da história com a sua escatologia ou consumação leiga sem Deus. O mundo perdia o contato com a religião e, por sua vez, a religião perdia o contato com o mundo, fechando-se cada vez mais no individualismo ou subjetivismo. Foi sobre este fundo de cena que a providência quis suscitar a figura de Dom Guéranger. Este deu início à retomada de contato da piedade com as suas fontes, especialmente com a liturgia da Igreja Oficial ou da Santa Sé. O grande Papa Pio X assumiu este movimento de revitalização da eclesiologia, proclamando o lema: pulsar com a Igreja. De então por diante, os teólogos se interessaram mais e mais por uma consideração serena e profunda do mistério da Igreja, estudando atentamente as riquezas de pensamento contidas na Sagrada Escritura e na teologia dos padres da Igreja. A renovação litúrgica, a renovação bíblica e a renovação eclesiológica se completaram mutuamente no decorrer do século XX. O Concílio Vaticano II colheu os frutos de tais estudos e os reproduziu sinteticamente em seu rico documentário. Voltemos-nos, portanto, para este na nossa próxima aula, estudando então um pouco, nos seus documentos do Concílio Vaticano II, essa parte da Igreja. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.